E aí ele descobriu que estava diante de uma coisa nova, que não era o MDR, não era o Somatic Experience, que ele também já tinha feito um curso com o Peter Levine. Então, Brain Spotting é uma especialidade da pós-OMDR. É uma outra abordagem mais profunda que o MDR. E MDR é uma sigla em inglês que traduzida diria o seguinte: ela é dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Mas hoje em dia a gente sabe que não é um movimento ocular propriamente, é um movimento bilateral. Então eu tenho que trabalhar nos dois lados do corpo. Então, ou seja, começou com o movimento dos olhos e passa para qualquer sentido que seja estimulado bilateralmente. Começou quando a Francine Shapiro descobriu essa abordagem, sem querer também. Ela estava no parque caminhando, ela estava com alguns pensamentos desagradáveis, perturbadores, e ela percebeu que a vista dela começou a oscilar de um lado para o outro. E ela viu que após isso toda a dinâmica emocional dela mudou. E ela começou a provocar isso outras vezes e percebeu que tinha uma conexão, né? E aí ela formulou toda a teoria do EMDR e depois passou a utilizar isso com pacientes, com outros terapeutas, e a coisa foi evoluindo. Tem muitos testes de imagem, exames de imagem hoje, de ressonância, que verificam como é que está o estado do cérebro antes e depois da terapia. E é possível ver as áreas de ativação cerebral antes e como é que elas se acalmam depois do processo terapêutico. Então, o MDR é uma das mais antigas, não é o mais antigo, a Somatic Experience nasceu antes, porque o Peter Levine ele era doutor em biologia e ele trabalhava com trauma em hospitais. E ele ficava muito, né, preocupado em querer saber, interessado em querer saber a origem daquilo, como é que a pessoa se traumatizava. E aí isso levou ele para a etologia, que seria o estudo dos animais em liberdade, em ambiente natural. E ele passou a verificar que os mamíferos, né, é sempre os mamíferos que acontece, somos mamíferos, né, nós somos também mamíferos, mamamos a mamãe, né, os mamíferos em situação de liberdade, eles têm aquela questão da luta e fuga, porque existe um predador que quer pegar uma presa. E aí ele vê como é que são os mecanismos de defesa dessa presa, porque ela está em vias de ser morta, de ser devorada, e ela precisa responder àquela ativação toda que vem, através do sistema nervoso simpático, né? O sistema carrega energia para que ela possa correr ou possa lutar. Então a primeira reação natural é a fuga, é correr, é tentar se afastar daquele perigo. Isso em qualquer mamífero. Se ele não conseguir, ele ficar acuado, ele não tiver como se proteger de outra forma, ele vai tentar lutar. E aí tem uma terceira resposta autonômica que nós não tomamos conhecimento, nós não decidimos isso. Isso quem faz é o sistema neurovegetativo, que é o congelamento, é o colapso, onde o animal simplesmente ele tomba como se estivesse morto. E isso tem duas finalidades. Uma é desinteressar o predador, que o predador vai ver o animal lá estancado, ele vai achar que aquela carne está podre, ele morreu porque tinha algum problema, né? E isso muitas vezes afasta o perigo e o animal pode se recompor, o sistema nervoso se volta ao normal. E a outra finalidade do que o sistema prevê é a anestesia do corpo. Porque se ele realmente for morto, trucidado pelos dentes daquele animal, pelas garras, ele não vai sentir nada. O próprio sistema já anestesiou com esse colapso do congelamento.